começar essa aula com vocês hoje falando da nomenclatura, né? A nomenclatura da profissão, nomenclatura, ela é muito importante, tá? Por que ela é importante? Porque eu vejo profissionais se direcionando mesmo diante a profissão de uma maneira errada, tá? Então, quando a gente fala design de sobrancelhas, design com GN no final, a gente está falando do quê? Do procedimento, né? Da gente ir realizar um mapeamento, realizar as medidas, o desenho dessa sobrancelha, extrair os pelinhos da cliente, né? Olhar a cliente como única, né? Avaliar o formato da sobrancelha de cada cliente, né? Então a gente está falando do procedimento, do design, né? E quando a gente se direciona ao designer com ER no final, a gente está falando do quê? Do profissional, né? Da pessoa, do profissional, da profissão, designer de sobrancelhas. Porque o que acontece, né? Acontece muito da profissional se tratar de um procedimento, né? Olha só o designer de sobrancelhas, o antes e o depois. E acabar usando o designer para se referir ao procedimento, né, que ela está fazendo. E isso não é correto. O correto é a gente se referir ao termo design. Olha o design de sobrancelhas. Para que serve o design de sobrancelhas? Para elevar a autoestima da mulher, para realizar o desenho, deixar as sobrancelhas com uma forma mais bonita, né? O design de sobrancelhas em si, que é extrair o pelinho da cliente com pinça, pode ter várias finalidades. A finalidade de um design, você pode aplicar o que para finalização, né? Então tem várias finalizações. Finalização com sombra, você pode realizar uma aplicação de sombra no final do procedimento, você pode realizar uma aplicação de rena ao final do procedimento, coloração dos pelinhos dela com a Reflecto-Sil ou a Tinto-Sil, que vai cobrir os pelinhos brancos, e também a micropigmentação, que pode ser para a gente conseguir realizar uma mudança, né? Por exemplo, uma cliente que tem uma cauda muito caída, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. No design de sobrancelhas, a gente não consegue realizar uma melhora tão grande, né? Que é só a mudança na extração dos pelinhos. Já na micropigmentação, a gente pode melhorar, dando a esse olhar um olhar mais altivo, um olhar mais elevado, tirar o aspecto, né, de tristeza dessa cliente que tem a cauda muito caída. Então a micropigmentação, ela é voltada para isso, cobrir falhas, melhorar o olhar da nossa cliente, tá? Tem várias técnicas na micropigmentação, pode ser tanto a fio, a shadow, pode ser shadow com fios, pode ser somente shadow, tá? Isso são técnicas da micropigmentação. Já o design é você conseguir realçar, né, um olhar sem grandes mudanças, né? Como eu falei para vocês, né? E o que eu trouxe para vocês hoje aqui? Como é que eu quero que vocês entrem e saiam dessa aula? Quero que vocês entrem com a mente aberta para aprender e para agregar mais valor ao procedimento de vocês, ao atendimento, tá? Então, voltando um pouquinho na nomenclatura, o que ficou faltando eu falar para vocês também é sobre a sobrancelha, né? Por que a sobrancelha, vocês falam, Cassiana, eu falo sobrancelhas. Então, aqui, ó, não tem o M, certo? Aqui é sobrancelhas. Por quê? Porque é sob os cílios, tá? Então, vocês não podem utilizar o M aqui. É só sobre, sobrancelhas, sem o M, tá?
eu trouxe para vocês algumas clientes minhas para estar demonstrando o design, o desenho, o que vocês podem fazer, o que vocês não podem, os erros que eu cometi no passado, que hoje eu não cometo mais, e eu quero que vocês pulem essa etapa da vida de vocês, para vocês começarem com o pé direito na profissão, tá? Então, bora lá para nossa aula prática, vou mostrar para vocês aqui, e essa forma de ensinar vocês é para quem nunca pegou numa pinça, não tem modelo para atender e quer já praticar, para quem já atende e quer aprender novas formas de realizar o design de sobrancelhas, e para você que ainda não tem cliente, para você que quer começar mesmo sem ter clientes, você vai aprender também nessa aula, ela é muito importante para você. Vamos lá. Peguei aqui algumas clientes minhas para mostrar para vocês, né, os pontos mais importantes do design de sobrancelhas. O que a gente tem que ter para estar direcionando a gente para estar realizando um design de sobrancelhas bonito, né? A gente vai ter 5 pontos, né? 6 pontos precisamente com o do ponto central. Então, a gente primeiramente tem que ter um ponto central para ter a nossa referência do desenho. Muita gente fala assim, você vai ligar o canto do nariz, a gente vai pegar a aba do nariz e achar o ponto alto, a gente vai pegar a narina e vai achar o ponto inicial. Mas o que eu quero que vocês entendam, né? Entendam que não é um trabalho mecânico. Vocês precisam entender que cada cliente, ela vai ter a forma do rosto, da testa, do olho, né? A curvatura da sobrancelha da cliente, cada uma vai ter a sua curvatura. Então, vocês precisam aprender a olhar a cliente como sendo única. Tem muita gente que liga formas, eu aprendi que se ligar aqui, aqui, aqui vai dar certo. Então, não é assim, tá? O que eu vou ensinar para vocês é um embasamento que, se vocês mantiverem atentas a cada cliente, a cada olhar da sua cliente, a cada personalidade da cliente de vocês, tá? Vocês vão conseguir ter sucesso rapidamente. Do que vocês se tornarem mecânicas, né? No assunto referente às sobrancelhas. Porque a gente não pode ser mecânica quando a gente se trata de pessoas, de elevar autoestimas, de trazer a cliente da área da beleza, ela procura a gente para se sentir melhor, tá? Para ela se sentir melhor. Cada cliente tem a sua individualidade, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, se você não tem ainda clientes, vocês podem utilizar essa maneira também. Pega foto de vocês, pega foto de parente, foto de amiga, ou treina isso no rosto de amigas, tá? Não tem paquímetro ainda, Cassiana? O que eu faço? Se você não tem paquímetro ainda e não tem condições de comprar um para treinar, você vai fazer isso com lápis mesmo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Dá uma olhadinha aqui como que eu vou fazer isso. Então, aqui no nosso ponto, do ponto central ao ponto inicial, a gente tem algumas medidas que praticamente não foge disso. Então, do ponto inicial, a gente pode ter uma medida de 1 até 1,5, que é esse espaçamento aqui. Se você colocar mais que 1,5 aqui, o olhar da sua cliente vai ficar muito aberto, tá? Se eu colocar tipo 2 centímetros aqui, não vai ficar legal. Então, eu já te dou um parâmetro aqui, para você não errar. Ou é 1, tá?
Menos que 1 também vai ficar muito junto esse olhar, não vai ficar bom. E você pode utilizar até 1,5. Pode dar 1,2? Pode sim. Pode dar 1,2, 1,3, tá? Mas o que você vai fazer aí? Ó, você vai pegar o início dos pelinhos da sobrancelha da sua cliente, tá? Então, basicamente, para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar 1 centímetro. O que eu vou fazer deste lado, eu vou transferir para o outro lado também, para que as duas fiquem com as mesmas medidas. Por isso que a gente utiliza o paquímetro, para que ele nos dê a certeza das medidas exatas, tá? O ponto alto. O ponto alto da sobrancelha é aonde a gente consegue verificar que ele nem é mais alto que isso e nem é mais baixo que isso, tá? Esse é um fator determinante para que você não altere a fisionomia da sua cliente, tá? Observar exatamente aonde que tá esse ponto alto. Observar exatamente aonde que tá esse ponto alto. O ponto alto, ele pode variar de 4, tá? Até 5 centímetros. Por isso que eu falo para vocês, não tem medida exata para todas as clientes. A gente precisa o quê? Cuidar para que a gente não mude, né, o olhar dessa cliente, não danifique a estrutura dessa sobrancelha, tá? Trabalhando sempre com o que a cliente já tem, sem criar uma sobrancelha nova para essa cliente. Então, no caso aqui dessa minha cliente, daria o quê, ó? 4,5. Vocês colocam a pontinha do paquímetro no ponto central e a outra pontinha no ponto alto, tá? E a mesma coisa vocês vão transferir lá para o outro lado, para vocês manterem as duas sobrancelhas na mesma proporção. Aqui eu tirei essa foto aqui para ficar bem fácil para vocês memorizarem isso. Então, nós vamos trabalhar em cima só dessa sobrancelha. O ponto final, no design de sobrancelhas, a gente não mexe no final. Então, nunca pode diminuir aqui. A não ser uma exceção, que é da cauda caída, que eu já vou mostrar para vocês também. Então, aqui, olha, o tamanho dessa sobrancelha é uma sobrancelha bem grossona, bem comprida, tá dando 6 centímetros. Então, ponto inicial de 1 a 1,5, ponto alto de 4 a 5 centímetros. E o ponto final é de 5 a 6 centímetros, tá? Então, essa aqui é uma linha base de referência. Então, a gente tem o ponto inicial, que varia de 1 a 1,5, o ponto alto de 4 a 5 centímetros e o final de 5 a 6 centímetros, levando em consideração o que a cliente tem, tá? Fizemos essas marcações, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma linha de costura e vai marcar essa linha de costura com o lápis. Pode ser o lápis dermatográfico, pode ser o lápis de olho, tá? E a gente vai fazer duas marcações. A da base de baixo, bem pertinho do pelinho dela,
tá? Bem pertinho do pelinho e da base de cima. Então, olha, aqui essa espessura, vocês vão pegar e vão medir quanto que tá dando essa espessura. Cassiana, tá dando 1 centímetro. Então, olha, vocês vão ter aqui o ponto inicial dessa sobrancelha, o ponto alto e o ponto final. Certo? O ponto alto, geralmente, é ou a mesma largura, ou, pra gente levantar um pouquinho o olhar da cliente, a gente diminui de 1 a 2 milímetros, aqui, ó. De 1 milímetro a 2 milímetros, tá? Para que a gente consiga elevar o olhar da nossa cliente. E a gente faz uma marcaçãozinha aqui, no ponto alto, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pontinhos, ó. Então, vou traçar. Depois, na prática, eu vou ensinar vocês a fazerem com a linha, tá? Essa marcação. Vai ficar muito fácil para vocês. E aí, se vocês não têm coordenação motora, vocês já vão ver já também o que é que vocês vão fazer para adquirir uma coordenação motora. Ó. Então, vamos ligar esses pontos para a gente realizar o desenho. Quando a gente realiza o desenho, vocês vão fazer o quê? Deixar, quanto mais fina essas linhas, esse desenho, vai ser melhor para vocês realizarem o design da maneira correta. Então, fez a marcação, pode ser ou com lápis dermatográfico ou com caneta em gel, tá? Fez a marcação, vai vir com um palito e algodão na ponta. Vocês umedecem em água e vão limpando essa borda, tá? Para deixar essa marcaçãozinha bem fina, tá? E assim vai ficar muito fácil de vocês realizarem o desenho, o design, a extração desses pelos, sem que a sobrancelha fique errada, tá? Então, tudo que você fez desse lado, você transfere para o outro lado. Então, essa é uma cliente que ela é muito boa para micropigmentação, porque vocês observam que ela tem falhas aqui. Então, não é porque foi tirada errada, é que realmente ela tem pouca quantidade de pelos nessa região. Aqui também tem bastante falhas, então uma sobrancelha, se ela não quisesse chamar tanta atenção, faríamos uma sobrancelha fio a fio. Ah, não, Cassiana é uma cliente que ela gosta de ficar maquiada, gosta de aplicar rena. Então, uma shadow, né? Uma shadow seria muito bem-vinda nesse caso, tá? Vou pegar outro caso para vocês agora. Deixa eu só falar uma coisinha aqui nessa sobrancelha para vocês antes de passar para a próxima, tá? Então, quando a gente trabalha com design de sobrancelhas, a gente tem aqui, ó, o corpo e a cauda, tá? O corpo da sobrancelha, para a gente ter uma sobrancelha mais harmônica, a gente precisa ter um comprimento maior do que a cauda, tá? A cauda, ela precisa ser menor que o corpo, tá? Geralmente é 70 a 75% de corpo para 25% de cauda, 20% mais ou menos. Depende o quê? Do rosto da sua cliente. Então, se é um rosto menor, o corpo ele vai ser um pouco menor
e a cauda também. Já se a gente tem um rosto maior, uma sobrancelha mais encorpada, as medidas vão ser maiores, tá? O que não pode acontecer quando você estiver trabalhando com a sobrancelha? Se você fizer a mesma porção para o corpo e para a cauda, ela não vai ficar uma sobrancelha harmônica, tá? Você vai deixar a sua cliente com um rosto de brava, tá? Então, ó, essa cliente aqui, o que vocês percebem, tá? É uma sobrancelha extremamente falhada, tá? Então, vocês percebem que ela não tem mesmo pelinho, ela é bem rala. Porém, o design dela não está adequado, né, para o rosto dela. Olha, aqui a gente tem o ponto inicial, o ponto alto dela, onde a sobrancelha tem o maior arqueamento, né? Ó, aqui a sobrancelha dela está descendo e aqui ela está mantendo, né? Então, a gente tem aqui o ponto alto, tá? E aqui a gente tem o final, né? O ponto final da sobrancelha dela. Então, se a gente observar, a gente vai ter a linha da base do início, a linha da base do ponto do alto da sobrancelha dela, né? A gente tem o ponto alto. E a gente vai ter aqui, ó, se a gente for manter, olha só quanta diferença que tem do ponto alto do ponto inicial até o ponto alto. Então, o que vocês precisam alertar uma cliente que vocês pegarem num caso desse, tá? A idade. A idade é um fator muito importante, porque quanto mais jovem, a cliente vai ter a possibilidade de encher de pelinho, né? Aonde está faltando, tá? Então, se ela tem, em média, até 30 a 35 anos, vocês vão aconselhar o quê? Olha, vamos fazer o design. Você percebe que aqui a gente tem uma falha muito grande, onde a gente precisa consertar, tá? Vou deixar agendado para daqui 15 dias para você estar retornando, para a gente estar arrumando essa sobrancelha, deixando ela mais harmônica, né? Para o seu olhar. Aí você já vai o quê? Fidelizar essa cliente. Fidelizando essa cliente, ela já entende o quê? Que você entendeu aonde que está o erro da sobrancelha dela. Então, no caso, olha, se a gente tivesse 1 centímetro do ponto inicial, a gente teria que ter aqui, ó, 1 centímetro no ponto alto, tá? Então, vocês iriam realizar o mesmo desenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Vocês podem tanto treinar a habilidade da mão para realizar esse desenho, tá? Como vocês podem traçar com uma linha pigmentada. Pode ser com lápis de olho, pode ser com lápis dermatográfico, como vocês preferirem. Então, aqui a gente iria engrossar. A gente aqui, ó, pode cortar esses pelinhos que estão por fora. E aqui, ó, vamos desenhar. Tá? Então, ó, quando a gente observa, a gente viu o quê? Que foi extraído uma quantidade muito grande de pelo nessa região, tá? O ciclo do crescimento de pelos é 21 dias, tá? A maioria das pessoas. Então, se você deixar lá a sua cliente agendada para daqui 21 dias, ela vai retornar e você vai estar alinhando essa sobrancelha, realizando novamente todas as medidas, o desenho, as marcações, e aí vai extraindo somente o que está por fora, tá?
deixando essa sobrancelha mais harmônica. O que não é correto fazer na hora de desenhar a sobrancelha? O que é não entender as medidas de cada pessoa? Por exemplo, a hora que vocês vão desenhar aqui o ponto inicial da cliente de vocês, em vez de vocês colocarem na linha da base, vocês colocarem essa marcação aqui. E a hora que for desenhar a parte de cima, vocês desenharem essa sobrancelha muito grossa. Isso daqui, vocês não vão conseguir desenhar a sobrancelha dela. Por quê? Porque não tem pelinho para vocês extraírem aqui e nem na parte de cima. Então, vai ser um desenho em vão, tá? Isso aqui é não respeitar. Imagina se você aplicar a rena, né? Nessa espessura de sobrancelha. Vocês conseguem entender que não vai ficar bom? Por mais que a cliente fale para vocês, ah, eu gosto da sobrancelha grossa. Então, se vocês passarem a rena nessa espessura, porque a cliente pediu uma sobrancelha grossa, vocês acham que vai ficar legal? Não vai ficar legal, gente. Olha só que grossa que vai ficar, tá? Fora que, quando vocês aplicam rena aonde não tem pelo, não vai ficar bom, vai ficar muito mais clara essa região do que aonde tem pelo, porque o pelo ele ajuda a escurecer a pigmentação da rena. Ah, mas Cassiana, ela quer grossa, eu vou deixar mais tempo. Mesmo que você deixe mais tempo a rena agindo, não vai ficar legal, vai ficar mais clara, vai ficar uma mancha, né, na sobrancelha da cliente. Não vai ficar um trabalho legal. Então, vocês precisam aprender a entender o desenho da cliente para vocês conseguirem entregar um trabalho de qualidade para ela, tá? Quando vocês entenderem que cada pessoa é uma personalidade, cada pessoa tem uma característica, né? Então, ó, se liguem sempre nesses pontos. Linha da base das sobrancelhas, ó, linha da base. Linha da base é onde a sobrancelha é a raiz do pelinho e linha da base em cima onde a sobrancelha termina, tá? Ponto alto. Ponto alto é o ponto de arqueamento da sobrancelha, onde onde o pelinho começa a deitar, ó. Não adianta o quê? Você fazer um ponto alto aonde já é parte da cauda. Não adianta fazer um ponto alto no meio do corpo da sobrancelha. Porque quando vocês forem desenhar, ó, como que você vai conseguir desenhar uma sobrancelha se você colocou o ponto alto no lugar errado? Tá? Então, o desenho não vai ficar bom se você não colocar as medidas no lugar correto. Então, ó, desenhei o ponto alto na onde é o ponto alto mesmo. O final, onde a sobrancelha termina, tá? Vou fazer uma curvinha. E aqui, ó, na mesma direção do ponto alto, a mesma espessura do início ou um pouco mais fina. E vou ligar esses pontos. Ó. A cauda não pode ficar grossa, tá? Por exemplo, eu tenho o ponto inicial, tenho o ponto alto e tenho o final, tá? O que eu não posso fazer? A mão vocês vão deixar sempre bem leve para conseguir desenhar essa sobrancelha, tá? Então, a cauda sempre mais fina, ó. Tá? Não façam a cauda grossa, principalmente quando vocês forem realizar a micropigmentação. Não fica harmônico, tá? Fazer uma cauda grossa. Não fica legal. Então, se atentem a deixar bem fino o final da sobrancelha, tá?
Aqui, o que que vocês não podem fazer? Encontrar os pontos, ó. Venho e desço. Venho, encontro. Esse chapéuzinho na sobrancelha é o ó, tá? Isso não pode acontecer. O ponto alto da sobrancelha, ele tem que ser o quê? Arredondado. Se atentem sempre nisso, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra sobrancelha aqui pra vocês. Olha só. Essa daqui é uma sobrancelha bastante típica. Olha o que ela faz, né? Com o olhar da pessoa. Geralmente acontece isso aqui quando a cliente quer arquear a sobrancelha, só que ela arqueia no ponto errado, tá? Então, o que que a gente faria numa sobrancelha dessa? Marcaríamos o ponto inicial, marcaríamos o ponto alto da sobrancelha e o final. No design, a gente não consegue uma mudança muito grande, né, na sobrancelha das clientes, mas na micropigmentação a gente conseguiria. Então, o que que a gente faz quando a cauda da sobrancelha é mais baixa que o início, tá? Antes, o que que eu fazia? Quando eu comecei na micropigmentação, a minha professora, né, na época, ensinou a fazer o quê? Fazer outra cauda, tá? Ela ensinou a fazer outra cauda. E eu mantive esse erro por muito tempo. E o que que acontecia? A cliente, umas senhoras, elas não têm o hábito de ficar fazendo a extração desses pelinhos que a gente excluiu da sobrancelha dela. Acabava que as clientes ficavam com duas caudas, uma mais acima e a delas. E aí eu pensei, gente, isso não tá certo de se fazer, né? Preciso achar outro meio para corrigir a cauda dessas clientes aqui que tem a cauda baixa e deixa o olhar triste. E olha só, o que que vocês podem fazer, tá? Ao invés de desenhar em cima o ponto final, tá? Vocês vão fazer o quê, ó? Vamos desenhar o ponto inicial, o ponto alto, e aí o ponto final, ó, a gente faria o quê? Ligaríamos, tiraríamos um pouco de pelo nessa região, tá? Com o design, limparíamos aqui. Vamos ver com a linha de baixo, subindo, tá? Pegando o máximo de pelos que essa cliente tem, tá? Então, ó, aqui a gente pigmenta para levantar o olhar dela. Aqui a gente aproveita esse pelinho que tá aqui, tá? Venho, venho, venho. E o que que eu faço? Aonde essa cauda está deixando o olhar dela triste, eu extraio, né? Faço a extração desses pelinhos aqui. E aí eu vou ter o quê? Uma sobrancelha com o olhar mais elevado e não vou fazer duas caudas. Tudo isso, claro, que com o consentimento, né, da minha cliente. Eu não vou fazer uma coisa que ela não concorde. Então, a gente sempre tem que alinhar a expectativa do cliente com o nosso trabalho. Então, aí, Dona Maria, o que está incomodando a senhora? Fala pra mim, o que deixa a senhora aí triste com a sobrancelha, que eu posso te ajudar? Entender o que a cliente quer, né? Muitas vezes ela nem se preocupa tanto com isso. Mas, se a gente pegar... E olha só, Dona Maria, o que eu consigo fazer com o olhar da senhora? Eu consigo elevar
consigo deixar a senhora com um olhar mais bonito. Eu vou conseguir tirar esse olhar triste que a senhora tem de sobrancelha caída, tá? Então, olha, eu removeria essa cauda para que o início fique da mesma altura que o ponto alto. Porque o que faz derrubar o olhar? É a cauda abaixo do ponto inicial. Então, ela não pode ser abaixo que o ponto inicial. Então, ó, vou extrair um pouquinho desse pelo. Vou pigmentar aqui. Vou pigmentar, tá? E vou terminar essa sobrancelha na mesma direção que o ponto alto. Ela não vai ficar mais com o olhar caído. O que ela tem que fazer em casa? A manutenção do design, que é continuar extraindo esses pelinhos aqui. Cassiana, se ela não tirar os pelinhos, não vai ter duas micro, tá? Então, excluir aquela ideia de fazer uma sobrancelha onde não existe, tá? Não pode fazer uma sobrancelha onde não existe. Esse é um dos pontos aí que a maioria dos profissionais erram. Então, o que eu vejo por aí? Eu já vi sobrancelha desenhada na testa, tá? Geralmente, o que acontece isso? A cliente, ela vem pra você e fala, ó, Cassiana, eu quero que você levante o meu olhar. E aí, a profissional faz o quê? Faz uma micro em cima, levando o que a cliente falou. Quero levantar o olhar, então vamos levantar. E faz a sobrancelha na testa. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso, tá? Trabalhem sempre aonde é a naturalidade da cliente. Então, vai trabalhar em cima do pelo dela. Pequenas mudanças no ponto alto, pequenas mudanças no preenchimento da sobrancelha, ok. Mas, alongar essa sobrancelha, a sobrancelha dela é fina, e eu vou desenhar e vou fazer uma sobrancelha mais grossa, só porque eu gosto de sobrancelha grossa. Não é bem assim que funciona, tá? A cliente, ela vai o quê quando ela se olhar no espelho? Ela vai estranhar. Ela não tá acostumada com sobrancelha grossa. Só porque você acha bonito sobrancelha grossa, vai ficar bom pro rosto da cliente? Não. Então, vocês precisam estar no lugar da cliente, entender a perspectiva da cliente em relação ao seu trabalho. Ninguém gosta de realizar grandes transformações no olhar. Todo mundo gosta o quê? De evidenciar o que já tem, tá? Então vocês precisam trabalhar em cima do que a cliente tem, das medidas que são as sobrancelhas dela. Não criem sobrancelhas aonde não existe, tá? O que mais que eu tenho aqui para vocês que querem iniciar mesmo sem clientes, tá? Eu tenho essas folhas de exercícios que é para vocês adquirirem o quê? Coordenação motora, tá? Então, ó, é só vocês fazerem o quê? Parece bobo esse trabalho, né? Esse exercício aqui. Mas vocês não têm ideia do quanto o cérebro de vocês vai agradecer só de vocês treinarem aqui. O que vocês vão tomar cuidado, tá? Isso aqui, eu quero arredondado. Vocês vão treinar pra mim, tá? Eu não quero desculpa. Ah, Cassiana, não vou iniciar na área porque eu não sei por onde começar. Vai começar aqui nos exercícios, tá? Como todo mundo inicia. No papel para depois ir para o rosto da pessoa, tá? Das clientes. Além desse exercício, vocês vão... Além desse exercício, vocês vão também ganhar esse treino aqui, tá? Esse treino é para vocês aprenderem a trabalhar com o paquímetro, tá? Aqui é um exercício, eu te dou as medidas
que eu quero e vocês passam aqui pro papel, tá? Essa daqui, essa primeira marcação, ela é do ponto central. Então, é como se a cliente de vocês já tivessem, se vocês já tivessem realizado aqui a marcação do ponto central delas. Depois vocês vão dar um espaço e vão começar a desenhar sobrancelhas a partir daqui. Então, olha aqui esse exercício. Eu quero aqui 1 centímetro de ponto inicial. Tá? Então, ó, 1 centímetro de ponto inicial, vocês vão colocar no paquímetro de vocês. O ponto inicial, ó, aprendam aqui, ó, a observar. Você vai colocar o seu paquímetro no ponto central e aí a outra ponta vai ser o ponto inicial. Então, se eu quero 1 centímetro aqui, uma ponta vai no ponto central e a outra aqui no ponto inicial. Vou transferir para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. E aqui eu tenho o quê? Vocês vão marcar também aí, viu? Não é só aqui não que eu tô ensinando vocês que vai ficar marcadinho no papel. Vocês também vão marcar no de vocês, para que o cérebro de vocês entendam o que vocês estão fazendo. Quanto que eu quero de ponto alto agora? 4,5. O ponto alto, ele é do ponto central. Então, ó, vou colocar 4,5 no meu paquímetro, tá? Aqui vocês podem travar para ele não mover, tá? Então, ó, 4,5 no meu ponto central, mais o ponto alto. Como eu quero fazer o ponto alto, o que eu vou fazer com o meu paquímetro? Ó, vou elevar para minha sobrancelha ficar mais arqueada. Faço o ponto alto desse lado, vou vir a mesma coisa desse lado e vou arquear para que o ponto da sobrancelha fique arqueado, tá? E o ponto final, 5 centímetros. Olha só aqui, mudou. Agora eu quero que o meu paquímetro fique no ponto inicial. Então, eu vou colocar 5 centímetros, vou colocar uma ponta no ponto inicial e a outra ponta é o meu ponto final. Esse aqui é o meu ponto alto. Aqui vou fazer a mesma coisa, vou colocar minha ponta do paquímetro no ponto inicial e a outra ponta no ponto alto. Ok. O que a gente tem? As primeiras marcações da sobrancelha. Como aqui não tem uma referência de pelinho, né? Lembra a referência de pelinho? Então, a referência de pelinho é aqui, ó. Essa é a nossa referência. Como aqui não tem, eu vou colocar a medida aqui, ó. 1 centímetro mais ou menos. E vou fazer o quê? Vou dar uma referência para eu seguir, para que as duas sobrancelhas fiquem da mesma espessura. Se eu não tenho essa referência dos dois lados, é possível que a minha sobrancelha fique torta, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer, ó? Eu vou ligar uma sobrancelha na outra para que elas fiquem da mesma espessura. Porque se eu não faço essa marcação aqui, possivelmente eu faço uma mais fina e a outra mais grossa. Então, vocês vão fazer isso na cliente de vocês antes de iniciar o design. Vai vir aqui e vai ligar uma sobrancelha na outra para que elas fiquem da mesma espessura, certo? Aqui tem 1 centímetro. O meu ponto alto, eu quero que ele fique um pouquinho mais fino. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 milímetros. Vou colocar aqui os meus 9 milímetros no ponto alto desse lado e no ponto alto deste lado. Parece complicado, gente, mas não é complicado, tá? O que eu tenho aqui, olha? 1, 2, 3, 4, 5.
Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. É isso que vocês vão treinar no papel para quando chegar na cliente vocês já saberem o que fazer, tá? Deixa a mão bem leve e vai fazer o quê? Vai ligar os pontos. Ó. Do início até o ponto alto. Afinei um pouquinho aqui para dar o ponto de arqueamento. O final. Deixem a mão bem leve para que vocês consigam desenhar. Fazendo isso de um lado, vocês conseguem transferir a mesma largura, a mesma espessura para outra sobrancelha. E não correm o risco de fazer uma sobrancelha diferente do outro lado, tá? Então, esse aqui é um presente para vocês. Curtam aqui, comentem nesse vídeo se vocês estão gostando dessa aula, tá? Outro presente para vocês vai ser esse rosto com as medidas que vocês vão desenhar para mim e depois vocês vão me marcar lá no Instagram para me dizer se vocês estão gostando dessa aula, se ela está sendo produtiva. Então, lembrando que essa daqui é um intensivão pré-maratona. Tudo isso e muito mais vai acontecer na Maratona Especialista em Sobrancelhas para que você se torne realmente uma especialista em sobrancelhas. E eu não quero só que você aprenda a desenhar sobrancelhas. Eu quero que você seja a melhor sobrancelhas aí do bairro de vocês. Quero que vocês sejam referência. Eu quero ensinar vocês conteúdos para vocês adquirirem e alavancarem o Instagram de vocês. Quero que todas participem da maratona. A Maratona Especialista em Sobrancelhas inicia dia 7, tá? E se vocês estão gostando desse conteúdo, vocês não sabem o conteúdo maravilhoso que eu estou preparando para vocês. Olha só, então eu vou liberar para vocês esse treino do paquímetro e esse treino aqui para você desenvolver a habilidade manual para desenhar sobrancelhas, tá? Então não tem motivo para não aprender a fazer sobrancelha. Até mesmo você que já tem o curso de design e quer aprimorar, é maravilhoso esses treinos. E você que está iniciando agora, também tem que aproveitar e desenhar e treinar muito. Ó, esse treino aqui, você já vai imprimir 5 folhas desse treino aqui. E depois você me conta como foi a partir do terceiro treino, da terceira folha. Quero saber de você, o que você achou a partir do terceiro treino, porque vai ser maravilhoso, tá? No terceiro treino eu quero que você me fale o que você achou.